É isso aí, galera. Dando continuidade, então, ao nosso vídeo anterior, como eu disse, é possível a gente expressar a variância ou até o cálculo do valor médio da variável que eu estou trabalhando, usando uma nomenclatura diferente, ou seja, um formalismo matemático diferente, a gente emprega aqui esse conceito aqui do valor esperado ou esperança da variável aleatória x. Então, olha lá, eu já tinha falado isso num desses vídeos anteriores, né? Uma forma alternativa da gente escrever o valor médio da variável x, que a gente está usando assim, né? X com uma barra em cima, né? Escreve a variável x com essa barra. Essa barra significa que é o valor médio de x, né? X com a barra em cima. O que é isso? É 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n de xi. Pois bem, essa operação de somar tudo e dividir por n, né? Eu tenho lá uma coisa, medi várias vezes o valor dessa coisa. Somo tudo e divido pelo número de vezes que eu medi, né? Faço essa operação aqui. Fazer isso, eu posso representar dessa forma aqui, ó. Aí abro um colchete, boto a variável ou a coisa que eu estou querendo calcular aqui dentro e fecho esse colchete. Ou seja, um símbolo alternativo para esse x médio, x barra aqui em cima, né? Ou seja, E de x. Onde esse E significa valor esperado ou esperança. Em alguns livros de estatística você vai ver escrito como esperança. Alguns livros chamam de expectância, né? Expectância, esperança. Eu gosto mais de falar valor esperado. Bom, o que é interessante aqui, que a gente tem que começar a perceber, é que essa operação é uma operação de soma, não é isso? Eu somo tudo, são várias parcelas sendo somadas aqui, multiplicando esse resultado por um valor constante. Que valor constante? É o valor 1 sobre n. n é fixo, então 1 sobre n é uma constante. Eu somo tudo e multiplico por uma constante. Ora, somar um monte de coisa e multiplicar por uma constante, isso é uma operação linear, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso imaginar que essa operação de somar e dividir por n, representada por esse símbolo aqui, ó, que agora eu estou deixando ele vazio, hein? Observe que aqui nessa explicação, eu estou deixando esse espaço aqui vazio, ou seja, eu não estou dizendo o que eu vou colocar aqui dentro. E é aí que está a coisa mais interessante desse formalismo, que às vezes alguns alunos demoram um pouco para entender, e é uma coisa muito simples, né? Depois que você começa a entender a coisa ali, você pega o espírito de como fazer essa operação em várias outras situações que a gente vai ver que são muito mais complexas do que essa. Então até o final do curso a gente vai ver outras situações que aqui dentro, ao invés de ter simplesmente um x, vai ter uma expressão complicada até. Eu estou calculando o quê? Somatório de todos os valores que essa coisa assume e divido pelo número de dados, né? O número de vezes que eu medi. Isso aqui é como se fosse um operador linear, né? Posso dizer que esse E, né, valor esperado, ele é um operador linear. Ele apresenta algumas propriedades aqui que são importantes. Que propriedades são essas? Aqui eu vou escrever aqui agora, hein? Depois a gente começa a pegar. Que propriedades são essas aqui? A gente vê que é extremamente útil, né, usar essa nova nomenclatura, esse novo formalismo. Então veja bem, propriedades. Do operador, agora vou chamar de operador, né? Operador valor esperado. Olha lá, hein? Se eu calcular aqui o valor esperado de uma soma, olha lá, o operador valor esperado, né? O valor esperado de uma soma de coisas, onde x é uma variável aleatória e o y é outra variável aleatória.
O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Isso é bem simples, né? Isso aqui vai ser o quê? É de x mais é de y. Ou seja, valor esperado da soma, soma dos valores esperados. Outra coisa, o valor esperado do produto valor esperado do produto de uma constante, esse Azinho aqui, vamos supor que esse Azinho seja um número constante, né, fixo. Então, valor esperado do produto de uma constante por uma variável é a constante vezes o valor esperado da variável. Ou seja, essa constante vai para fora do operador. Propriedade típica aqui de um operador linear, né? Então, isso aqui, ó, é a valor esperado de x, né? O a, que é uma constante, vai para fora do operador valor esperado. Outra coisa bem interessante, né? O valor esperado de uma constante né? O valor esperado de uma constante é a própria constante. Né? Aí no caso aqui, a A é constante. Tanto aqui, né? Tanto nesse exemplo aqui quanto nesse, eu estou admitindo que A é uma constante. Algumas outras propriedades muito interessantes decorrem dessas aqui. Observe que o valor esperado de alguma coisa, né? A operação valor esperado de uma variável é um número. Né? Eu tenho lá uma variável x, eu medi ela várias vezes, eu obtive lá x1, x2, x3. O que eu faço? Somo tudo e divido por n, não é isso? Não é isso que é calcular o valor esperado? Então, esse valor que é o x médio que é o valor esperado de x, é uma constante. É o resultado dessa operação. O que eu quero dizer é o seguinte, o valor esperado da constante é a própria constante. Isso significa que outra coisa interessante, ó, que o valor esperado do valor esperado e assim por diante, hein? De x, por exemplo. Eu aqui dei um exemplo com 3, hein? Dei um exemplo com 3. Ó. O valor esperado do valor esperado de x. Quanto é que vai dar isso? O valor esperado de x. Isso aqui é uma coisa muito importante. Eu quero dizer o seguinte, ó. Quantas vezes eu colocar aqui, ó, posso pegar o valor esperado do valor esperado, quantas vezes eu colocar do valor esperado de x, vai dar o quê? O próprio valor esperado de x. Por quê que acontece isso? Ora, simplesmente porque o valor esperado de uma constante é a própria constante. Então, olha só, pessoal, a gente tem que ter em mente essas propriedades, né? Isso vai ser útil em várias ocasiões ao longo do curso, principalmente lá no final, quando a gente for determinar, por exemplo, as equações de Krigage, no caso da Krigagem simples, Krigagem ordinária, Krigagem da média, for obter os sistemas de equações de Krigagem, né, de uma forma matricial, a gente vai usar muito esse tipo de operação que envolve esse valor esperado. E nessas operações que a gente vai fazer, aí já não vão ter simplesmente uma variável estatística aqui dentro, mas até toda uma expressão envolvendo somatórias e coisas bem mais complexas que vão estar aqui dentro, né? No fundo, a gente vai trabalhar com essas mesmas propriedades aqui. Ou seja, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. O valor esperado do produto de uma constante para uma variável é a constante vezes o valor esperado da variável. O valor esperado de uma constante é a própria constante. E
o valor esperado do valor esperado e assim por diante, né? Quantas vezes eu for colocando aqui, é o próprio valor esperado da variável. Isso pode ser aplicado, inclusive, para simplificar aquela expressão que a gente usa para calcular a variância. Aí, no caso, tanto a variância populacional quanto a variância amostral teria como simplificar usando essa nomenclatura alternativa, né? Vamos ver como é que fica escrito, então, a operação da variância usando essa ideia. Como é que a gente escreveria aqui, né? A própria variância. Nós vimos anteriormente, né, aquela forma da variância com aquele somatório, né? 1 sobre n, né, do somatório de i igual a 1 até n, do xi menos x médio, isso tudo aqui elevado ao quadrado. Então aqui a gente pode escrever assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó, variância escrita em função do operador valor esperado. Então aqui é o seguinte, hein? Fazendo essa variância aqui nessa forma, eu poderia escrever da seguinte, né? var de x nada mais é do que o valor esperado de x menos x médio, né? X menos x médio. Ora, mas o que é o x médio? Ah, o quadrado, obviamente, né? Faltou aqui botar o quadrado aqui dentro, hein? Deixa eu escrever aqui para ficar mais bonitinho aqui. Olha lá, pessoal. Variância de x é o valor esperado de x menos x médio, ou eu posso até escrever esse x médio aqui, né? Como valor esperado, assim, ó. Variância de x é o valor esperado disso aqui, ó. X menos o valor esperado de x ao quadrado. Olha lá como é que a gente escreve a variância usando isso, né? Ao invés de escrever aquele somatório, né? 1 sobre n, que multiplica o somatório de i igual a 1 até n, ou seja, eu tenho que ficar escrevendo isso toda hora. Imagina numa expressão complexa, toda hora eu tenho que fazer aquele somatório, botar o índicezinho, né? I igual a 1 até n, né? Isso é muito chato, uma expressão muito complicada, ficar repetindo isso toda hora. Aqui não. Isso está tudo embutido aqui, pessoal. Quando eu boto aqui, ó, é de x menos x médio ao quadrado, ou é de x menos, né? É de x ao quadrado aqui, ó. Já está explícito que aqui é 1 sobre n, somatório de igual a 1 até n, para fazer aquela operação lá. Isso está aqui embutido nessa forma de escrever aqui, né? Bom, pessoal, a gente vai ver mais adiante que existe uma forma alternativa de escrever a variância sem ser essa aqui. Nós vamos ver o seguinte, para fazer um cálculo na prática, até agora a gente só mostrou teoria, a gente não trabalhou com nada prático até o momento. Na prática, para fazer essa operação, vocês vão ver, né? A hora de calcular com a calculadora, ou até programar isso numa rotina computacional para poder fazer essa operação, né? Essa expressão aqui, ela tem certos inconvenientes. Por quê? Porque eu tenho que calcular aqui o valor esperado de x e fazer essas operações, né? E elevar ao quadrado cada uma delas para poder fazer aquela operação daquele somatório que está implícito aqui nessa expressão envolvendo o valor esperado. Isso pode ser aqui meio facilitado, né? Digamos assim, pode ser facilitado usando uma alternativa a essa operação, depois a gente vai ver. Olha só, pessoal, uma coisa que é muito importante, muitos alunos cometem esse engano. Observe que
o valor esperado de x, ele é, desde o início, aquilo que a gente já falou, né? 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n, de xi. Né? O valor esperado de x nada mais é do que isso. Assim como o valor esperado dessa expressão aqui é pegar e calcular 1 sobre n, o somatório disso aqui. Uma coisa, olha lá que coisa importante que a gente tem que perceber. Quando eu escrevo aqui dentro desse colchete, aqui, né? Eu não vou botar o subíndice i. Atenção, hein, pessoal? Não coloquem o subíndice i aqui dentro. Você pode ver que aqui eu botei, ó, valor esperado de x menos x médio. Valor esperado de x menos é de x. Eu não botei o izinho. Por que eu não vou botar o izinho ali? Porque isso já está subentendido, pessoal. Veja bem, aqui, atenção, hein? Aqui eu tenho que botar um subíndice i. Tenho que botar. Por quê? Porque esse subíndice aqui, no somatório, ele vai variar. Ele vai variar aqui de i igual a 1 até n. Se n for, sei lá, 10. Então aqui vai ter o x. Isso aqui significa x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 até mais x10. Ou seja, o i vai variando de acordo com o que está informado aqui no somatório, né? Então aqui é importante, ó, nesse ponto aqui eu vou colocar o subíndice i. Mas aqui não. Nem aqui, ó, não vou colocar o subíndice i aqui. Não vou colocar o subíndice i aqui. Aqui, ó, não coloco i. Ah, mas professor, mas eu não estou somando. Não estou somando, é 1 sobre n, somatório de i igual a 1 até n. Não é isso que significa esse símbolo? É, né? O símbolo é de x, ele significa isso. Mas eu não vou botar o subíndice, porque aqui eu não preciso, não tem o símbolo do somatório. Botar um índicezinho i aqui causa confusão, causa uma confusão desnecessária. Porque aqui não tem nenhum somatório onde esse i vai variar. O somatório está escondido dentro dessa expressão. Então, muito cuidado, pessoal. Aqui, no operador valor esperado, ou na variância aqui, né? Você não vai colocar o índice i aqui, ó. Não vai colocar. Mas aqui, na hora que eu abro isso e coloco em termos do somatório, aí sim, eu tenho que colocar o i. Cuidado, para depois você vai esquecer de botar o i aqui, né? Digamos que aqui eu não coloco esse i, aí fica estranho, né? Porque fica assim, somatório de x, mas x é o quê? É um valor fixo? Não, são valores que foram medidos, né? E tá variando aqui, ó. O índice está variando. 1, 2, 3, 4, 5, até n. Pessoal, muita atenção nisso, hein? Até a próxima.